Bom, muita gente me pergunta, né, pô, será que eu posso migrar para Linux e tal? Porque tem essa onda aí, PewDiePie, né, que já foi o maior YouTube do mundo, migrou, fez vídeos aí recentemente, teve o Leon do canal Coisas de Nerd também. E aí tem muita gente com essa dúvida, pô, será que eu posso migrar também? Será que o que eu uso vai funcionar direitinho? Pô, Linux funciona quase que até numa batata, né? Uma maquinazinha dessa, uma plaquinha dessa aqui, um Raspberry Pi, Orange Pi, funciona com Linux, né? Se torna em um baita servidor, um baita computador. Então o Linux consegue ressuscitar, às vezes, máquinas, PCs muito antigos e tal, consegue dar uma sobrevida. Eu tenho um notebook antigo aqui também que ele deu uma sobrevida pra caramba. Às vezes ele pega um hardware mais antigo e ele dá uma sobrevida, né? E ainda mais agora com o fim do suporte aí do Windows 10 que tá acabando. Então muita gente não quer migrar para o Windows 11 por conta aí da dificuldade do hardware mesmo, que não vai ficar tão rápido. Só que o que acontece? A questão toda é a seguinte, existem alguns pontos que você precisa observar se você quiser migrar para o Linux, né? Ah, qualquer Zé Mané, qualquer Zé Ruela pode usar Linux? Bom, se quiser aprender, se quiser evoluir, pô, qualquer um pode se esmerar e aprender, mas você tem que se atentar a alguns pontos, tipo, seu hardware. Alguns hardwares mais antigos, tipo umas placas NVIDIA, GT, alguma coisa, não tem um suporte tão bom para Linux, mas a AMD vai de boa, Intel Graphics vai de boa, e também a questão das placas NVIDIA aí mais recentes também funciona numa boa, e é só escolher uma distro Linux que vai funcionar sem problemas. Dificilmente uma placa Wi-Fi não tem suporte para Linux, tipo uma Broadcom da vida, que tem, mas não vem incluso geralmente aí no sistema, então você precisa fazer a instalação via cabo e depois instalar o pacote ali para ter suporte a uma Wi-Fi da Broadcom, por exemplo. Eu já tive um MacBook Air que eu tive que fazer isso. Esse notebook antigo que eu tenho aqui em casa também funciona dessa maneira, você tem que instalar o suporte. Mas fora isso, a maioria das placas Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso funciona. Mouse e teclado, entradas USB, isso é um protocolo ID universal, isso vai funcionar numa boa. Então não precisa se preocupar com isso. Hardwares mais específicos assim, tipo, tem uma mesa digitalizadora tal, aí você tem que fazer uma pesquisa. Eu tenho um Stream Deck, aquele para você fazer lives na Twitch, aí tem que olhar para ver se tem o suporte certinho, mas assim, impressora funciona, teclado, mouse, microfone, dongle Bluetooth, eu tenho esse donglezinho Bluetooth aqui da Baseus, tenho da Green, o Green também, tem diversos outros que funcionam, então você vai conseguir utilizar numa boa. Webcam também. Viu que o hardware funciona, que é muito raro um hardware não ter suporte para Linux? É um pouquinho chato naqueles notebooks que são híbridos com NVIDIA, tá? Algumas distros Linux têm dificuldade, mas os demais você pode ir de Ubuntu, você pode ir de Zorin OS, você pode ir de Linux Mint, facilmente. Instalou aí no seu PC, no seu notebook, dificilmente esses sistemas dão algum problema, tá? Agora, fez a instalação. Qual outro ponto, né? Antes de fazer a instalação que você tem que se atentar se ele tem um suporte aí no seu hardware. Outro ponto é ver se os programas que você utiliza, se eles têm uma versão para Linux ou se ele tem uma versão similar que faz a mesma coisa. Um exemplo. Google Chrome tem para Linux? Tem para Linux. Spotify tem para Linux? Tem para Linux. Leitor de PDF tem o Adobe Reader? Tem. Só que você também tem opções nas distros Linux que são mais funcionais até do que o Adobe Reader. Você tem, por exemplo, o Photoshop para Linux? Não. Tem como rodar ele? Tem como rodar fazendo umas gambiarras. Mas você tem opções como o GIMP, por exemplo, como o Inkscape aí para o CorelDRAW, entre outros. Editor de vídeos. Tem o Adobe Premiere? Não. Tem o Vegas? Não. Mas tem o DaVinci Resolve, tem o Lightworks, tem o Kdenlive, tem opções. Os jogos rodam, tem o Proton aí que ajuda pela Steam, inclusive o SteamOS trouxe a compatibilidade dos jogos aí para o mundo Linux de uma maneira grandiosa. Muitos estão migrando por conta disso, sistemas como o Basat, o próprio SteamOS agora já está disponível, né? De maneira beta também para quem quiser instalar no próprio PC, no próprio computador. Então a questão da barreira dos jogos já caiu. Aí por conta da Steam, da Valve, do SteamOS, do Proton e por aí vai. Então, muitos softwares, eu quero o Microsoft Office, eu preciso do Microsoft Office. Muitas vezes não, às vezes você precisa de um Office, tem o OnlyOffice, tem o LibreOffice, tem o FreeOffice. Existem softwares gratuitos, inclusive opções de Office, que muitos conseguem utilizar aí numa boa, não vão precisar do Microsoft Office. E o mesmo conhecimento que você tem no Microsoft Office, você usa nesses outros Office. Tudo que você tem ali, as fórmulas, de planilhas, de não sei o que, de slides,
de textos são os mesmos atalhos, então é só pegar e começar a utilizar um novo software e você vai ver que o seu conhecimento dos demais cursos de informática que você já fez, eles vão ser empregados ali numa boa, vai tudo funcionar certinho, redondo. Agora, um ponto muito importante que muita gente às vezes deixa passar. Você não pode pegar a sua experiência de 10 anos de Windows, de 5 anos de macOS, e achar que em 3 semanas ou um mês de Linux você vai passar todo o seu conhecimento, todo o seu know-how de outro sistema operacional para esse novo sistema. Assim como quem compra um MacBook, quem gasta um dinheiro para comprar um Mac pela primeira vez, a pessoa não tem a paciência ali para aprender um novo sistema operacional? Então, mesma coisa você tem que ter quando você faz a instalação de Linux aí no seu computador, no seu notebook. Você tem que se dar esse tempo para você poder aprender esse novo sistema operacional também. Se você tiver um hardware compatível, tiver paciência para aprender, quiser migrar e viu que os seus principais programas ou tem versão para Linux ou tem uma opção semelhante que faz a mesma coisa, você consegue migrar numa boa e não vai ter maiores problemas. Agora, tem muita gente aí, muitos canais no YouTube pequeno que estão migrando agora, estão tropeçando em certos pontos que eu citei aqui, não estão se familiarizando e estão falando mal. Tem gente falando bem que migrou, é a melhor coisa da vida, mas tem gente falando mal porque não está tendo paciência, não está se dando o tempo para aprender um novo sistema operacional. Não é em uma semana, em 7 dias, em um mês que você vai dominar uma distro Linux igual você já dominava o Windows há 10, 15, 20 anos. Deu tempo ao tempo, pesquisou, utilizou até IA, utilizou canais no YouTube para poder aprender. Tem o meu canal, Hack Linux, no YouTube também, que ajuda bastante nisso. Olhou os tutoriais, viu ali, teve uma dificuldade, pesquisou, você vai aprendendo com o tempo aí, não sei, 1 mês, 2 meses, você vai se tornar muito mais experiente, vai dominar muito mais o seu sistema aí, Linux, do que com 1 semana, com 7 dias e por aí vai. Então dê tempo ao tempo. Então fica aqui essa dica, eu espero que ela ajude quem está procurando migrar aí e não sabe por onde começar.